Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo, que legal. A gente está de volta hoje, capítulo 9, a quarta parte, né? Capítulo 9, parte 4, episódio número 616. Essa é a 8ª temporada, vendo Mateus capítulo por capítulo, e a gente está aqui juntinhos, aprendendo mais da palavra de Deus. Esse capítulo 9 tem muito milagre. A gente já falou sobre alguns, você pode ver nos outros episódios, não vou te contar para você ficar curioso e ir lá ouvir os outros episódios. Hoje a gente vai ver sobre mais alguns, né? E vai ser bem legal também hoje, de muito aprendizado, você não pode perder. Leia o capítulo 9, vem pra cá, escuta todos os episódios, chama mais gente, porque olha, essa nossa jornada tem sido muito legal, tem muita gente chegando aí a cada dia, a cada semana, e eu tô feliz de ser um instrumento de propagação da palavra de Deus, onde quer que a porta esteja aberta, seja na internet, se na igreja chamar eu prego, se fechar a porta na igreja eu prego aqui na internet, se na internet fechar a porta também eu vou pra praça, eu vou pro trem, eu vou pro ônibus, já fiz isso muitas vezes. E não tenho medo de fazê-lo novamente. O importante é falar de Jesus, propagar o reino de Deus. Então Mateus 9, 29, ele tocou nos olhos dos dois e disse: olha, seja feito conforme a sua fé. Essa expressão estava ligada a um milagre de cura. Nem todos os atos graciosos de Cristo estão registrados nos nossos evangelhos, não. Alguns são totalmente detalhados, alguns são brevemente esboçados, alguns são meramente resumidos. Cristo acabara de realizar um milagre. O resultado adequado foi alcançado, pois outros foram levados a crer em Cristo. Esses dois cegos ouviram o que Jesus tinha feito e procuraram a ajuda dele. Ele testa a fé deles e dá, de acordo com elas, a vitória, a bênção, a cura. Cristo sempre exigiu e trabalhou por meio da fé. Ele curou doenças para curar almas. A palavra fé muitas vezes confunde. Vamos chamar isso de confiança. Essa é uma palavra mais simples e vai ajudar a gente a ligar a fé religiosa à fé cotidiana. O espírito de confiança é o espírito que nos deixa prontos para receber as melhores bênçãos de Deus. O texto não deve ser lido como se significasse que as condições de bênção são todas reorganizadas por Cristo e que podemos ter tudo o que quisermos de Deus se apenas acreditarmos o suficiente. Aprendendo a confiar, essa é a grande obra, a grande jornada, a caminhada da vida cristã, diariamente em meio a todas as circunstâncias. Existe uma tendência constante de recorrer à autoconfiança, confiar nas nossas capacidades, que precisa ser observada, compreendida e resistida. Há uma demanda constante para transformar a confiança fraca em força. Toda disciplina cristã, ela significa um desenvolvimento de confiança. De acordo com a confiança, essa é a lei das bênçãos divinas na vida cristã. A compaixão de Jesus, ela transcende as páginas da Bíblia. A gente vê essa compaixão claramente. Capítulo 9, versículo 35 ao 38. De Mateus, leia lá, essa humanidade da compaixão de Jesus. A sua compaixão, ela foi tocada pelas multidões que ele viu.
Deus é a própria compaixão em essência. Ele não pode estar sujeito às variações emocionais que nós apresentamos. Não, Jesus ele se comoveu ao considerar as multidões de homens que encontrou em sua itinerância pelas cidades, pelas aldeias. Versículo 35. Para ele eram mais do que a multiplicação de meros números. Ele os via como multidões de seres racionais, capazes, responsáveis. A sua compaixão foi movida pela condição em que os encontrou. Eles estavam angustiados física e espiritualmente por doença, por possessão demoníaca. E o contexto histórico ali nos é apresentado por Flávio Joséfo, o historiador Flávio Joséfo, que nasceu poucos anos após a crucificação de Jesus. Ele disse que nos seus escritos que havia uma desmoralização da nação. Eles estavam dispersos como ovelhas que não têm pastor. Não que eles estivessem sem sinagogas, eles tinham, olha que detalhe importante. E foi visitando as sinagogas que Jesus viu as multidões. Em muitas igrejas hoje ainda pode haver muita fome da palavra de Deus. Não que eles não tivessem escribas, eles tinham. Estavam em todas as cidades, mas desprezavam e negligenciavam o rebanho. As tradições humanas haviam substituído a essência da palavra de Deus, da palavra divina. O mesmo fazem os instrutores cristãos de hoje em dia, que são verdadeiros apóstatas da fé. As multidões eram como a colheita pronta para os ceifeiros. Mas não havia ceifeiros para colher o precioso grão. Era abundante, mas pronto para cair, estragar e apodrecer no chão. A sua compaixão o levou a orar. Jesus passou a noite inteira orando pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele levou seus discípulos também a orar. Eram demasiado modestos para registrar se também tinham gasto a noite inteira em oração. O objetivo da oração era que o Senhor da colheita enviasse trabalhadores para a sua colheita. Será que uma compaixão verdadeiramente humana, semelhante à de Cristo, nos move tão intensamente a ponto de nos levar a orar e trabalhar pelas almas? O que você acha? A colheita é do Senhor e somente Ele pode qualificar e comissionar verdadeiros trabalhadores dignos da chamada. O Senhor da colheita, chamando e comissionando os 12. Cristo enviou aqueles a quem Ele motivou a orar. O Senhor da colheita, Ele chamou e comissionou os 12. Presta atenção nisso. E Ele motivou eles, os enviou e os motivou a orar. A oração, ela se torna uma preparação para o ministério. Embora o chamado para o ministério seja divino, desprezar o aprendizado humano é fanatismo. Vivemos uma época, meus queridos, complicada, com muitos líderes e pastores totalmente despreparados, que desprezam o ensino e o preparo bíblico. A vida rotineira de um homem deveria ser a melhor revelação de um homem. Nós podemos nos deter nas cenas mais importantes da vida de nosso Senhor e aprender muito, mas o conhecemos de maneira imperfeita até avaliarmos com justiça como Ele suportou a tensão dos deveres diários e comuns. 4 termos são usados para descrever a vida cotidiana do nosso Senhor. E a gente vai meditar nisso. 1ª é viagem, 2ª é ensino, 3ª é pregação e 4ª é cura. Na viagem, nós vemos que ele percorreu todas as cidades e aldeias. A Galiléia era muito povoada nessa época. Joséfo exagera nos seus escritos, mas ele disse que a Galiléia, ele disse assim, as cidades aqui são muito densas, as muitas aldeias aqui e ali por toda parte estão cheias de gente, pela riqueza do seu solo, que a menor delas continha cerca de 15.000 habitantes. Nós sabemos que não tinha tanto. Mas ele relata 240 cidades e vilas
no distrito. Ele se preocupava tanto com a aldeia, Jesus, quanto com a cidade. E tal trabalho itinerante é fisicamente exaustivo. Lembre-se que não havia meios de transporte, Uber, para ele chamar, para levar ele de um lugar a outro, não. Novas cenas e associações constantes destroem a tranquilidade da alma e tornam extremamente difícil a devida manutenção da vida espiritual. Nós podemos simpatizar com Cristo, com a sua entrega e dedicação. Segunda coisa que a gente falou, ensino. Nós sabemos agora que o culto da tarde na sinagoga foi conduzido de certa forma como uma aula bíblica, com os presentes fazendo perguntas e dando respostas. A escritura era o livro didático. Observe que o nosso Senhor, ele procurou despertar a mente daqueles homens. Ele queria uma religião inteligente. E os professores encontram nele o seu modelo. Pregação. Esse termo representa o serviço matinal nas sinagogas, quando eram feitos anúncios, exposições, mas não se esperava a resposta do povo. Cristo tinha uma mensagem, ele abriu as escrituras, o ensino e a pregação exige muito da força espiritual. Quarto, cura. Esse deve ser sempre considerado um trabalho auxiliar e ilustrativo, necessário naqueles dias para chamar atenção para o nosso mestre e despertar nele o interesse. Jesus fica comovido de compaixão ao ver a multidão. As necessidades do povo tornaram isso especialmente importante para Cristo. Para ele, o povo é do seu mais profundo interesse. Seu coração se dirige não aos favoritos, não a algumas almas selecionadas, refinadas ou santas, mas à multidão. Ao contemplar a grande massa móvel da humanidade, duas imagens lhe vêm à mente. Primeiro, parece um rebanho de ovelhas sem pastor, e então aparece como um campo de colheita esperando pelos ceifeiros. Havia professores oficiais, homens treinados na lei, designados para instruir os ignorantes. Mas estes homens não eram verdadeiros pastores. Não, eles eram bem intencionados, muitos deles, mas eles não tinham jeito para atrair o povo. Eles não conheciam os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Portanto, Jesus, ele encontrou o povo sem pastor. Sem Cristo, o mundo está perdido. Sem Cristo, nenhum líder humano é suficiente para suas necessidades. As ovelhas angustiadas, elas estão angustiadas. Elas são treinadas para seguir seu líder. Ele sabe onde está o melhor pasto, ele pode proteger as criaturas indefesas do perigo. Homens e mulheres precisam de uma orientação firme, um pastoreio espiritual e proteção celestial. Não podemos seguir a jornada cristã como peregrinos solitários, dependentes dos nossos próprios recursos. As ovelhas estão dispersas. Elas não foram unidas pela voz de um pastor de confiança. Então elas vagaram totalmente dispersas e sem rumo. O mundo sem Cristo está desunido. Em pensamento e conduta, os homens se afastam uns dos outros e o vínculo social ele é quebrado quando o vínculo divino é desconsiderado. As ovelhas precisam de um pastor. Jesus viu a necessidade e veio supri-la. Mais tarde, em seu ministério, ele se proclamou lá em João 10:11 como o bom pastor. E além disso, ele espera que seus ministros sejam, antes de tudo, pastores do povo, alimentando suas ovelhas. João 21:17. A gloriosa perspectiva da colheita. E a imagem muda agora. Em vez de um rebanho disperso de ovelhas espalhadas pela encosta, nós vemos campos ondulantes, maduros para a colheita, precisando apenas dos ceifeiros para a colheita. Há uma colheita no mundo. Esse é um pensamento animador. Considerados de certo ponto de vista, os homens são como ovelhas. A sua necessidade é grande, mas quando a gente vê de um outro ponto de vista, são um campo de colheita,
com possibilidades ilimitadas. A colheita é abundante. Isso vai incluir uma multidão de almas. Cristo não veio para salvar alguns, ele visa a colheita abundante de muitas almas. A grande riqueza nesse campo de colheita do mundo. São necessários muitos trabalhadores. Jesus era o semeador. Seus discípulos são os ceifeiros e nunca houve um campo de colheita tão grande aberto para a foice como em nossos dias. Nunca foram necessários tantos trabalhadores. A grande necessidade do mundo são missionários, homens e mulheres com o Espírito de Cristo neles, dominando-os, controlando-os, guiando-os. Os judeus foram um meio designado por Deus para difundir o conhecimento da salvação pelo mundo. E o sucesso do evangelho entre outras nações dependeria muito de sua aceitação pelos judeus. E além de tudo isso, os apóstolos ainda não estavam suficientemente desembaraçados dos preconceitos judaicos para circular livremente ou sem perigo entre os samaritanos ou entre os gentios. Os princípios aqui indicados são que se uma raça tem mais probabilidade do que outra de ser útil na difusão do evangelho, é isso. Ali a corrida deve ser realizada primeiro. O homem deve semear no melhor solo que ele puder. Em segundo lugar, o missionário deve considerar o tipo de trabalho e a esfera para a qual ele está melhor adaptado. Existem líderes hoje. Pensa nisso comigo. Será que tem líderes hoje que verdadeiramente refletem a compaixão e a dedicação de Cristo? Outra pergunta que eu queria deixar para você antes da gente orar para encerrar esse episódio. Será que nós estamos como discípulos modernos, dispostos a assumir esse papel de ceifeiros na colheita abundante do mundo? Pense em tudo isso. E vamos orar para encerrar mais um episódio. Senhor Jesus, concede-nos a tua compaixão para ver as multidões da mesma perspectiva que tu viste elas. Dá-nos tua força para a gente ser trabalhadores fiéis na tua colheita. Que possamos confiar em ti, desenvolver nossa fé, sermos verdadeiros pastores e ceifeiros, guiando e cuidando daqueles que estão perdidos e dispersos. Em teu nome nós oramos. Amém, amém e amém. A gente se vê em breve, tá bom? Para começar o capítulo 10 no episódio 1. E você juntinhos, se debruçando sobre a palavra de Deus, que é tão preciosa, tão gostosa e maravilhosa. É a palavra de Deus, a doce palavra de Deus. Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.